Na aula de hoje, irei falar sobre alguns questionamentos que nortearam a última aula a respeito da arquitetura de sistemas de gerenciamento de redes. Então, a primeira questão é: quais os componentes básicos da arquitetura dos sistemas de gerenciamento de redes? O que tem em termos de elementos e a comunicação entre esses elementos? Então, nós temos quatro principais elementos, que são os elementos gerenciados, certo? Associado a eles tem um software chamado agente. O elemento gerenciado pode ser um software, um serviço, como pode ser um hardware, como um roteador, por exemplo. Eu tenho a estação de gerência, onde roda o sistema gerente, né? A estação de gerenciamento de rede. Tenho protocolos de gerenciamento, que é utilizado para a comunicação entre agentes e gerentes. E tenho a base de dados, que vão ter informações a respeito destes elementos que estão sendo gerenciados. Nesse contexto de gerência de redes de computadores, a gente chama essa base de dados de MIB, que é uma base de informações gerenciais. É um banco de dados. Próxima pergunta. O que são e como funcionam e para que servem os elementos gerenciados no sistema de uma gerência de redes, né? Então, esses quatro que eu já falei, se vocês observarem, as próximas perguntas são em cima deles. Então, os elementos gerenciados podem ser, por exemplo, um roteador, pode ser um sistema web, certo? Na verdade, é uma visão abstrata, né, de um recurso, que, como eu falei, pode ser físico ou pode ser lógico. Então, todos os recursos na rede, que influenciam diretamente na rede, devem ser gerenciados. Então, a estrutura disso, de como representar esses objetos, a gente vai ver ainda. Há um padrão, onde cada objeto vai ter um Object ID, um identificador único, onde a partir desse identificador eu consigo obter informações a respeito do objeto ou setar novas informações para o objeto. Ok? Então, o agente de gerenciamento, né, que gerencia os elementos gerenciados, ele responde às solicitações dos gerentes, seja na obtenção de informações ou na indicação de um novo dado para aquele elemento que está sendo gerenciado. Uma nova configuração, por exemplo. Próxima pergunta. O que são, como serve, para que funciona o sistema de gerência num sistema de gerência de redes? Então, o sistema de gerência no sistema de gerência de redes é como se fosse um cliente num sistema cliente-servidor. Ele que faz consultas eventuais aos agentes para analisar o estado da rede, mas eventualmente o agente também pode enviar informações para o gerente, que a gente chama de mensagens trap. Então, o gerente ele controla e monitora os elementos gerenciados da rede. Essa comunicação vai se dar usando um protocolo, normalmente o SNMP para redes TCP/IP. Ok? Essa informação pode ser de dois tipos: do tipo de varredura, né, onde eventualmente o gerente consulta os agentes a respeito de alguma informação, ou como eu já falei, trapping, que baseado em algum parâmetro já pré-definido, o agente pode enviar informação para o gerente, certo? Próxima pergunta. O que são e como funcionam, para que servem os protocolos, né, de gerenciamento? Como eu falei, há alguns protocolos. Um protocolo amplamente utilizado em redes TCP/IP na internet é o SNMP, né? E ele define qual formato, a ordem das mensagens entre agente e gerentes de rede. Lembrando que o gerente pode ser centralizado, pode ser distribuído, pode ser hierárquico. Então, como se dá essas comunicações entre gerentes ou entre agente e gerente é definido por um protocolo, normalmente o SNMP, protocolo de gerência de rede, né? Então, ele define como eu mando requisições, como obtenho respostas entre estes elementos.
da arquitetura de um sistema de gerenciamento de redes. Próxima pergunta. O que são, como funcionam, para que servem as informações de gerenciamento do sistema de gerência de redes? Então, a gente já falou dos agentes, que monitoram os elementos gerenciados, falamos dos gerentes que recebem essas informações e tomam decisões baseadas nessas informações, trabalhando como interface para o usuário, e falamos do protocolo, que é a forma como essas peças se comunicam. E tem também a base de dados, que são as informações de gerenciamento, as informações que estão sendo gerenciadas. Essas informações são persistidas nos agentes, mas são enviadas quando requisitadas para os gerentes, certo? Nesse contexto aqui de rede de computadores, a gente chama de MIB, Base de Informação Gerenciada, ok? Mas é um banco de dados. Então ela contém um conjunto de objetos gerenciados, identificados por um OID, que eu já falei, um identificador de objeto. Há uma representação própria para representar os objetos, que a gente vai ver de forma mais aprofundada quando estudarmos SNMP. Então, é uma representação textual que pode ser traduzida para uma representação numérica. Então, o computador normalmente utiliza a representação numérica e para humanos lerem há uma representação textual. Muito parecido com o DNS, que faz a tradução de um nome para um endereço IP. Mas aqui não é endereço IP, é um Object ID, identificador de objeto. Próxima pergunta. Como podem ser classificadas informações trocadas no sistema? Então, essas informações, elas podem ser de três tipos. Elas podem ser informações estáticas, como o nome já diz, são informações que não mudam ou que mudam muito pouco. Por exemplo, o nome do servidor, a versão do servidor. Então, quantidade de portas que aquele elemento gerenciado tem, se for um roteador, por exemplo. Então, são informações estáticas. Informações dinâmicas são informações que são alteradas com o tempo, né? Como rotas dinâmicas, caso esteja utilizando um protocolo de roteamento dinâmico, como o RIP. Então, essas rotas mudam periodicamente. Informações sobre número de clientes conectados. Então, são informações que mudam, né? Informações estatísticas normalmente são extraídas em cima das informações dinâmicas. Aí, são essas informações dinâmicas aí faz alguns cálculos estatísticos, como desvio padrão, variância, média, para verificar aí, por exemplo, no momento o recurso está com uma utilização de 80%, mas a média diária é de 20%, então é um momento de pico. Então, essas informações estatísticas são informações extraídas a partir de informações dinâmicas normalmente. Ok, próxima questão. Quais os tipos de arquitetura de gerência de redes? Então, já introduzimos essas arquiteturas quando falamos de introdução, mas como falamos de vários assuntos, só praticamente citamos elas. Agora vamos falar de forma mais aprofundada. Essas arquiteturas normalmente são do tipo centralizada, hierárquica ou distribuída. Normalmente é um desses três tipos. Ok? Próxima quesito é: descreva a arquitetura centralizada, apontando vantagens e desvantagens. Então, a arquitetura centralizada, ela possui apenas um gerente, onde comanda ou envia informações e recebe informações de diversos agentes que têm os seus elementos gerenciados, né? Então, como eu tenho um único gerente, eu também tenho um único banco de dados centralizado. Então, tem muitas vantagens. Em redes pequenas, é recomendável a utilização. Não há uma arquitetura melhor ou pior. Há a recomendação de acordo com o cenário que está sendo trabalhado. Então, é uma forma de comunicação e de gerência bem mais simples. Então, ela é simples por ser centralizada.
A segurança é mais fácil de ser gerida porque eu tenho um único ponto onde estão as informações, então eu tenho que trabalhar bem a segurança daquele ponto. É fácil de identificar um problema, já que é centralizado, as informações estão de forma centralizada, não tenho que ficar indo em vários gerentes, não sei qual é o que está gerando o problema. Assim, se tem um problema, é nesse ponto específico. E tem algumas desvantagens, né? Se, por exemplo, eu quiser aumentar ou ter uma segurança de redundância, eu vou ter que duplicar a base de dados. Então, é complexo. Para eu expandir para uma rede maior é complicado, porque eu vou ter que melhorar os recursos do sistema, já que ele é centralizado. Tem um único ponto de falha, né? Então, essa falha pode ser uma falha natural, mas pode ser uma falha causada por algum ataque, alguma coisa. Então, fica muito mais vulnerável o sistema. E também há um tráfego muito grande para esse único agente gerente, para esse único agente gerente, não, para este único gerente, já que todas as informações são direcionadas ao host que está hospedando, ok? Em relação à arquitetura hierárquica, aponte vantagens e desvantagens. Então, na hierárquica, eu tenho níveis hierárquicos de gerentes. Então, eu tenho um gerente de um nível mais elevado que gerencia outros gerentes que podem ter mais níveis hierárquicos e até que chega nos agentes, né? Então, o agente se comunica com o seu gerente, considerando como se fosse uma empresa, é como se eu tivesse um coordenador, supervisor, gerente, como se eu tivesse níveis hierárquicos. Então, esse cenário tem algumas vantagens e desvantagens, né? Por eu ter um conjunto maior de servidores, a divisão das tarefas fica mais equilibrada. Então, é um balanceamento melhor das tarefas. Eu posso ter uma menor capacidade individual de cada servidor, já que eu tenho vários servidores trabalhando, então cada um pode ter uma capacidade menor, ao contrário do modelo centralizado, onde eu teria que ter um servidor muito parrudo para suportar todas as comunicações na minha rede, para atender todos os agentes, né? Mesmo assim, as informações ainda continuam sendo armazenadas de forma centralizada no gerente principal. O que muda é só essa gestão, onde cada gerente é responsável por um conjunto de agentes. Então, eu diminuo um pouco o tráfego. Eu não preciso mais, para todo aquele gerente, as informações serem direcionadas a ele. Eu vou ter alguns agentes direcionando mensagens para um gerente, outros agentes direcionando para outro gerente, e eventualmente esses gerentes direcionam as mensagens para o seu gerente superior, hierarquicamente falando, já que é uma arquitetura hierárquica, ok? Então, com as vantagens que a gente já falou, o tráfego é balanceado, né? Não tenho mais agora um único ponto de tráfego para um único gerente. A distribuição de tarefas, a gerência não depende exclusivamente de um único gerente, né? E a desvantagem é que a base de dados continua sendo centralizada, porque eu tenho esse gestor principal, na verdade ele só fez delegar para outros gestores, mas a tarefa principal é ele que faz, né? Por exemplo, eu preciso mudar uma rota no setor de recursos humanos. Eu tenho um gerente que gerencia os agentes de recursos humanos, mas o gerente principal vai enviar essa informação para o gerente da área de recursos humanos, que vai enviar para o agente específico para fazer a tarefa. Então, essa base de dados continua sendo centralizada. A probabilidade de falhas diminui, né? Ou você pode ter a falha no gerente principal, que aí realmente para todo mundo, mas se a falha acontecer no nível hierárquico menor, só vai parar aquela parte da rede que está sendo gerenciada por ele. Para assim, né? A gerência, de certa forma. Então, não tem uma vantagem melhor aí nessa quebra das tarefas, né? Próxima questão. Descreva a arquitetura distribuída, apontando vantagens e desvantagens. Então, na arquitetura distribuída, não há mais a ideia de um chefe, um gerente de nível hierárquico mais elevado e um gerente de nível hierárquico menos elevado.
Então, continua havendo uma distribuição das tarefas. Então, agora eu tenho gerentes que ficam responsáveis por parte da rede, similar à arquitetura hierárquica, mas eles não têm necessariamente de enviar informação para o outro. Então é como se eu tivesse subdividido a minha rede em pequenas redes, né? Então essa abordagem tem vantagens e desvantagens, né? Algumas vantagens, por exemplo, poderia ser em relação a melhor custo-benefício. Por exemplo, para eu melhorar a capacidade de processamento, para eu melhorar um servidor, eu teria que comprar mais memória. Então, há um limite físico, talvez o servidor não suporte, o número de slots já está preenchido, eu vou ter que trocar a máquina. Nessa arquitetura distribuída, não. Basta eu incorporar um novo equipamento na minha rede, configurá-lo, né, incorporá-lo ao framework, que ele vai passar a fazer parte do conjunto. Então, tem uma relação custo-benefício melhor, né? Eu vou ter uma maior confiabilidade em relação à disponibilidade. Antes eu poderia ter uma falha no gerente principal e falhar tudo. Agora, para realmente falhar tudo, eu teria que falhar todos os gerentes, porque eles são independentes entre si, não há um nível hierárquico. Então é como se essa arquitetura fosse um pouco híbrido entre a centralizada e a hierárquica, né? Eu não tenho chefes, mas também cada um está responsável por sua parte, certo? Então tem uma confiabilidade melhor através de uma disponibilidade maior. É mais fácil de crescer a rede, né? Como eu falei, se eu precisar crescer novos setores, eu coloco um novo gerente distribuído nessa nova área da minha rede. Então o crescimento é mais fácil de ser feito, mas logicamente que junto com vantagens vem desvantagens, né? Por exemplo, a segurança se torna mais dificultosa, uma vez que agora tem elementos distribuídos, é mais difícil de você gerir do que quando você tem um único elemento central. Então é mais difícil de garantir a segurança neste ambiente. O gerenciamento dos recursos é mais complexo, né? Softwares para gerenciar isso aí são mais complexos. A implementação de aplicações distribuídas é mais complexa. Ah, é necessário também um controle de, como se diz, um controle de organização das informações, porque agora como eles trabalham de forma colaborativa, então eu vou ter que ter, mesmo que eu não tenha um servidor global, mas eu vou ter que ter uma espécie de um clock global para gerenciar, por exemplo, quando eu faço uma requisição para todo mundo a respeito de um determinado parâmetro. Então eu tenho que esperar esse retorno para eu seguir dali para frente tudo junto com essas informações para gerar informações estatísticas coerentes e tal. Então isso torna um pouco mais complexo por a falta deste um servidor central para organizar essa comunicação, né? Então é um ambiente mais complexo de gerir, né? Próxima, vou até subir aqui porque já está cortando, né? Beleza. Quais são e para que servem as mensagens, os cinco principais mensagens SNMP trocada entre gerentes e agentes? Então, na verdade são mais mensagens, são cerca de 8. Mas tem cinco principais que são suportadas por todas as versões do SNMP, o 1, 2 e o 3, que são a mensagem de GET REQUEST, né? Que ela é usada pelo gerente para solicitar algum valor que o agente tenha. Eu tenho um GET NEXT REQUEST, que o gerente usa para solicitar uma próxima informação relacionada àquela para o agente. Às vezes é uma informação complexa, se for uma rede de informações, por exemplo, se for informações sobre portas, então eu tenho uma rede de portas, porta 1, 2, 3, então esse next ele já vai para a próxima automaticamente. Eu tenho um set request, que é uma requisição de setar um valor,
Então, todas essas informações que eu falei até agora, get request, next request, set request, é informação enviada do gerente para o agente. Esse set request, o gerente quer que o agente modifique algum valor, algum valor que ele tenha. Por exemplo, corrija sua hora para determinado valor, certo? Desligue tal interface de rede, por exemplo. E tem informações do agente para o gerente. Eu tenho a get response, que é a informação de resposta normalmente respondendo uma dessas três gets, uma dessas três informações enviadas do gerente para o agente. Pode ser get request, get next request ou set request. Então a resposta é um get response. Get response é a mensagem do agente para o gerente com uma resposta em relação ao que ele solicitou. Pode ser uma informação, por exemplo, o gerente pergunta, faz um questionamento, né? Qual foi a taxa, número de bytes que já passou por essa interface, número tal, desde que ela foi iniciada? E a resposta vai ser dada baseada na pergunta, ou pode ser, por exemplo, até um set. Desliga tal interface. O agente vai responder com true ou false, indicando se aquela operação foi realizada com sucesso ou não. E eu tenho a resposta, né, que é uma mensagem do agente para o gerente, mas eu também tenho outra mensagem do agente para o gerente, que a gente já falou, que é o trap, que normalmente é uma mensagem assíncrona enviada baseado com a gente chama de notificação, né? Então eu tenho um conjunto de parâmetros pré-configurados no meu agente que quando algum desse aqui é atingido, ele envia uma mensagem de alerta para o gerente, ok? Próxima pergunta. Dê exemplos de eventos que podem gerar uma mensagem de trap. E aí, que eventos que podem gerar uma mensagem de trap? Ó, são coisas que estão sendo monitoradas, podem gerar mensagem de trap. Por exemplo, se um equipamento foi reiniciado e há um alerta para isso, ele vai enviar uma mensagem dizendo: "Ó, foi reiniciado tal horário". Se acontecer um erro, uma taxa de erro acima de um valor esperado, acima de 5%, por exemplo, em uma determinada interface, vai enviar um alerta. Se a temperatura de um roteador, uma impressora, está elevada acima de um limiar pré-estabelecido, vai enviar um alerta. Se a tensão de um equipamento está muito acima, muito abaixo de um valor pré-definido, vai enviar um alerta. A taxa de utilização de largura de banda, por exemplo, está acima de um limiar estabelecido, também vai enviar um alerta. Então, são informações que são pré-configuradas, um limiar, e quando esse limiar é atingido, a gente envia alguma informação para o gerente para sinalizar isso. Ok? Próxima pergunta. Exemplo de request, next request. Já dei alguns exemplos, né? Mas vamos dar mais aí. Exemplo de mensagem get request. O que que como é a mensagem do gerente para a gente, o que que o gerente pode requisitar do agente? Pode requisitar, por exemplo, no caso de requisitar é um get, ele não vai alterar nada, ele só obtém alguma informação que a gente tenha. Ele pode solicitar qual a taxa de erros em uma determinada interface. Aí a gente vai dizer 5%, ou então, sei lá, 3 megabytes, ok? Então é uma requisição de algo do agente, mas sem alterar. GetNext é parecido, só que ele ou é porque tem uma rede de informações, ele vai tentando até que dá algum erro, certo? Então, por exemplo, eu quero a taxa de erro da interface 17. Aí depois eu dou um get next, ele vai agora trazer para minha taxa de erro da interface 18. Get next, interface de erro da interface 19, até que aconteça um erro, por exemplo, não tem a interface 19, ok? Exemplo de mensagem do tipo set request. Como já falei, set é para alterar, né? Ele pode, por exemplo, indicar, ó, reinicie o roteador, desliga a interface 17 do roteador. Então, é para mudar alguma coisa. Mude determinada rota para essa nova rota aqui agora.
Então são informações desse tipo, né? Informação do tipo trap, como eu já falei. Por exemplo, o agente pode enviar, agora é uma mensagem do agente. O agente pode enviar para o gerente informação do tipo: o serviço foi reiniciado 4/9. O servidor foi reiniciado 4/9, certo? Response são mensagens em respostas a essas requisições do usuário. Então, quando o usuário dá um get requisitando alguma coisa, o que ele está requisitando é a resposta, e quando é do tipo set, normalmente é um true ou false, indicando se ele conseguiu setar ou não aquele valor, ok? Então, essas são as informações principais do SNMP, que é suportado por todas as versões. Além delas, tem algumas outros. Vou falar aqui rapidamente, que é o getBook request, que é para você trazer um book, um conjunto de informações. E tem o inform request e o report, que é usado na comunicação gerente-gerente, seja na arquitetura hierárquica ou distribuída. Ok? Quais as portas normalmente utilizadas pelo SNMP e protocolo, né? O SNMP ele trabalha com o protocolo UDP, que é um protocolo não orientado à conexão. Então ele não trata erros, não trata reconexão, mensagens duplicadas, não trata nada disso. É um protocolo simples. A ideia é ser rápido. E as portas que ele utiliza é a porta 161 e a porta 162. Acabou.